Eu sou o Gustavo Gonzalez. Gonzalez é porque eu sou chileno. Eu nasci no Chile, mas em 77 minha família veio para o Brasil. Então as minhas raízes todas aqui estão já no Brasil, principalmente aqui em Piracicaba, né? A, a minha empresa E-Cliente, ela nasceu em 2006. Nós somos 3 sócios, nós éramos de uma universidade, a gente trabalhava na área de tecnologia dessa universidade, e a gente já na universidade nós atendíamos muitos professores. Então a nossa entrada no mercado foi na área educacional. A gente começou com toda a parte de educação à distância e naquela época a gente já ajudava os professores a migrar os seus conteúdos para um ambiente digital. Os professores eles tinham muita dificuldade porque eles tinham os seus conteúdos apenas na plataforma da própria universidade e esses professores eles queriam já ter seu próprio domínio, já ter independência dos seus conteúdos e isso foi o pontapé inicial da E-Cliente, né? A E-Cliente ela nasceu em 2006, como eu comentei. Essa aqui é uma foto atualizada da nossa equipe. Do lado esquerdo sou eu, o Marcelo e o Fernando, que são os 3 sócios da empresa. E durante esses anos, lógico, como a área de tecnologia, a gente também foi mudando um pouco as nossas atividades e entendendo qual era o nosso papel na sociedade e como apoiar as empresas. A gente começou a entender mais o que estava acontecendo. Já seguindo a nossa linha de trabalho na universidade, que era sempre de dar apoio aos professores, dar apoio na área de tecnologia, a gente levou o mesmo conceito para a E-Cliente. Hoje nós damos apoio de tecnologia, gestão digital para as empresas, principalmente quando a gente fala no canal de aquisição de clientes. Desde o começo do processo de aquisição até quando um potencial cliente cai no seu funil de vendas. A gente tem trabalhado essa linha que eu vou compartilhar com vocês justamente esse modelo, né? Esse tipo de modelo de funil, ele varia um pouco conforme o tipo de empresa. Então, por exemplo, aqui eu entendo que hoje nós estamos em profissionais mais voltados na área de TI. A nossa área de TI, ela tem características específicas, mas ela é um nicho de mercado, assim como outros nichos que a gente trabalha, né? O que eu vou mostrar para vocês é um modelo de aquisição de clientes B2B que vocês podem aplicar na empresa de vocês, se é que já não estão aplicando. O que ocorre é que esses modelos, aqui, algumas das empresas que a gente atende hoje, já vou falar sobre algumas delas, o que ocorre é que esse modelo, quando é B2B, ele tem algumas variações de características, tá? Então, quando você começa a trabalhar com redes sociais, ou quando você começa a trabalhar com o LinkedIn, uma pergunta muito comum entre os empresários é: qual é o melhor canal para eu estar trabalhando, para eu estar desenvolvendo, para poder adquirir clientes? Aonde o meu cliente está? Esse, inclusive, é o tema da palestra. Aqui são alguns dos clientes que a gente trabalha hoje. Eu peguei só alguns, mas nessa evolução que a gente teve da E-Cliente, a E-Cliente acabou se dividindo em 2 segmentos. O segmento de marketing digital e o segmento de desenvolvimento de software. Eu vou falar um pouquinho por que teve essa divisão. Primeiro que eu sou formado em análise de sistemas, depois eu fui fazer mestrado em ciência da computação e hoje fui parar também na área do marketing digital. Por que essa mudança? Na verdade, não houve uma mudança. Na verdade, houve uma mescla dos segmentos. Hoje, o marketing digital ele está totalmente envolvido com a área de TI, 100% envolvido, né? O marketing hoje ele depende de toda a análise de dados, depende de ferramentas, ele depende de toda uma estrutura de TI. Por isso que a nossa empresa acabou se modelando nesse perfil. Inclusive, hoje, a E-Cliente ela tem parceria com várias agências de propaganda. Nós criamos a estrutura técnica para que as agências continuem desenvolvendo seus trabalhos. E aí, o que aconteceu com isso? Com esse desenvolvimento, a gente primeiro partiu para a área de websites e landing pages e lojas online. Por causa disso, a gente acabou também tendo que construir a nossa própria estrutura de servidores. A gente não podia mais depender de servidores, de provedores comuns. Os provedores comuns hoje, que
estão acostumados a hospedar sites de uma loja, de uma lojinha, de uma padaria, sites pequenos, esses provedores eles têm uma estrutura muito boa, mas quando você precisa de um suporte mais especializado, quando você precisa de uma agilidade no atendimento, quando você precisa de uma aproximação para você poder explicar realmente o que você está precisando, esses provedores eles acabam se afastando. Por quê? Porque a ideia desses provedores é trabalhar com grandes volumes de clientes. É o faça você mesmo, né? Você mesmo hospeda, você pega seu FTP, você se vira, e se o seu site der problema, você se vira também. A gente saiu desse conceito e nós criamos a própria estrutura nossa de servidores. Então, hoje, nós montamos uma estrutura onde nós temos antivírus especializados em sites WordPress. A gente tem monitoramento específico para os sites dos nossos clientes. Hoje, se um arquivo suspeito aparece num domínio do nosso cliente, o servidor me avisa automaticamente no WhatsApp. Por isso que eu perdi o resto dos cabelos, entendeu? O que sobrava na lateral ficou por causa disso, desse tipo de alerta. Criamos alertas de monitoramento de servidor, aí foi o estresse. Fui parar no cardiologista mês passado por causa disso, mas faz parte. Então, a gente acabou criando uma estrutura de trabalho pensando nos cuidados que são necessários em cima de uma estrutura de site, numa estrutura de lojas online. Tá? Do outro lado, a eClient ela também criou uma área de desenvolvimento de software e a gente hoje trabalha com 2 softwares no mercado. Vocês podem estar olhando, talvez, algumas empresas de formatura. Né? Nós, há 10 anos atrás, a gente criou uma rede social chamada Nossa Formatura e o objetivo dessa rede social era que os alunos, sozinhos, por conta própria, gerenciassem a sua formatura. Né? A gente já tinha essa visão da interação na rede social. A gente queria que os alunos gerassem os boletos por essa rede social, que eles fizessem tudo por lá, aí ia ser o nosso ganha-pão. Mas essa rede social, em 1 ano de existência, teve 500 alunos cadastrados. Por quê? Porque os próprios alunos não tinham interesse também em se cadastrar. A comissão de formatura tinha vontade, mas os alunos não tinham vontade de ajudar. Só que, por curiosidade, eu apresentei o projeto numa feira de formaturas em São Paulo e 3 empresas de formatura falaram assim, olha, esse software eu quero para a gente. Né? Hoje a gente tem mais ou menos 50 empresas no Brasil usando esse software. Tinha mais antes da pandemia. Né? O segmento de formatura, infelizmente, foi muito afetado na pandemia. Mas hoje nós temos mais ou menos 50 empresas que usam essa plataforma nossa de gestão completa financeira dos eventos. Né? Desde geração de boleto, geração de contrato, integração com os bancos. Então, esse é um dos softwares. O outro software que a gente está trabalhando agora é um software justamente focado nessa linha de captação de clientes, que é um sistema de CRM. O objetivo desse software de CRM é justamente eu pensar no funil e tratar todos os leads que entram na empresa. Então, você vai ter uma visão muito similar a um Trello, e lá você pode conduzir todos os leads que estão entrando na sua empresa. Aqui são alguns dos clientes que a gente atende hoje, tanto no segmento de sites, quanto no segmento de formatura e no segmento de CRM. Bom, vamos ao assunto propriamente dito. O que a gente vê por experiência própria hoje nas empresas é que muitas elas adotam algumas posturas no ambiente digital para captar clientes, mas às vezes essas estratégias elas ou não estão alinhadas, ou elas não têm conexão, ou elas são criadas, mas não tem depois um responsável para acompanhar. Erros muito comuns que a gente vê são, por exemplo, empresa que não tem domínio na internet. Isso é o mais básico que tem hoje, tá, gente? A pessoa cria simplesmente uma conta no Instagram e acha que já tem presença digital. Né? Algumas criam sites gratuitos. Site gratuito não é seu, tá, gente? O site gratuito é de uma empresa que ela está usando uma estratégia para depois te cobrar alguma coisa. Site com poucas palavras-chave. Para você ter uma ideia, a gente pegou um site de uma área de saúde, área médica, e a própria palavra-chave principal que ele trabalhava não tinha no site. Tinha uma vez. O Google,
ele não vai ficar entendendo essas coisas. O Google ele vai ter um algoritmo que ele vai entender o que está de palavra-chave, né? Só tem a conta no Instagram, foi o que eu comentei lá em cima. Postam de vez em quando, criam uma rede social e tem algumas postagens aleatórias. Não tem nenhum vídeo no YouTube. Se vocês sabem, o YouTube ainda é o segundo maior canal de busca na internet. Então, primeiro o pessoal procura no Google, depois eles vão para o YouTube. E por incrível que pareça, agora também as redes sociais estão se tornando grandes buscadores também. Tá? Demora no atendimento ao cliente. Esse aqui, eu tive um caso, vai fazer um mês mais ou menos. Estou pensando agora em pequenos negócios, tá? Coisa simples. Aluguel de cadeira para uma festa. Eu encontrei 2 empresas no Google Meu Negócio. Eu encontrei as 2 e chamei as 2 no WhatsApp. Uma me respondeu em 1 minuto e meio. A outra me respondeu em 3 horas. Dependendo do tipo de segmento, esse tempo faz toda a diferença de você fechar ou não o negócio. E se você começar a avaliar, tem pessoas que ainda acham que eu sou obrigado deixa a pessoa mandar e-mail, ela que consulte por e-mail. O tempo das coisas está diferente. Tem gente que não tem mais paciência de ficar esperando responder um e-mail. Né? Não tem conteúdo na internet que gera autoridade. Para o segmento B2B, esse aqui é um dos fatores fundamentais. Você precisa gerar autoridade. Quando a gente está em reuniões, quando você está conversando com alguém e alguém indica, fala, olha, aquele cara é especialista nesse assunto. Você está ganhando autoridade por causa de indicação. Mas quando você está na internet, que alguém te acha do nada, como que você gera autoridade? Existem ferramentas para te dar esse tipo de apoio. E não criam recursos para serem encontrados. Uma coisa que mudou muito é que às vezes a pessoa acha, o empresário entende, que só por ele ter criado o domínio ele vai ser encontrado. Não. Você precisa criar os meios para ser encontrado. Você precisa facilitar ao máximo para que seu cliente te encontre. E hoje, para isso, você tem várias ferramentas no mercado. Aqui, eu quis compartilhar com vocês algumas questões de hábitos que os clientes têm, que a gente precisa entender esses hábitos. Né? Então, por exemplo, como que o cliente hoje ele está consumindo conteúdo? Legal, tem gente hoje o dia inteiro vendo TikTok e vendo Reels. Mas na hora do aperto, você vai no TikTok, ou você vai no Google, ou até você vai no ChatGPT para fazer uma pergunta. É necessário entender o comportamento do seu cliente para você poder se posicionar no caminho dele. Eu já ouvi, por exemplo, o empresário falar assim, eu não vou anunciar no Facebook porque eu não uso o Facebook. Mas não é você que tem que estar usando, é o seu cliente, você tem que enxergar com o lado dele. Né? Como essas pessoas se comunicam, engraçado, né? A gente mesmo lá na empresa, a nossa comunicação oficial sempre foi o e-mail. Para tudo, para mandar comunicado, para mandar boleto. E de 3, 4 anos para cá, o pessoal começou a pegar no nosso pé. Gustavo, manda o boleto pelo WhatsApp. Gustavo, avisa a gente pelo WhatsApp. E tudo canalizou pelo WhatsApp. O pessoal não tem mais a paciência de ficar olhando o e-mail. O e-mail ele ainda é um canal para formalização, sem dúvida nenhuma. Mas para comunicação rápida, o pessoal exige hoje que seja pelo e-mail. Como que eles querem ser atendidos, se eles têm paciência de ser atendido ou não por um robô. O tempo de resposta que você dá nos seus atendimentos e como que esses clientes reclamam. Por que eu coloquei esse item? Como que seus clientes reclamam? Eu tive vários casos de pequenas empresas e médias empresas que nunca foram olhar as suas avaliações do Google. E as avaliações do Google, elas são fundamentais, porque elas são um dos gatilhos que as pessoas usam para justamente poder tomar uma decisão de compra. Eu vou naquele lugar? Não, deixa eu dar uma olhadinha nas avaliações. Eu estou com criança recém-nascida, deixa eu ver se aquele lugar que eu estou indo é adaptado para poder atender as minhas necessidades. As pessoas fazem isso. Né? Existem redes sociais específicas, por exemplo, para a área de turismo, mas o Google ele é específico para a área de negócios, principalmente quando a gente fala de pequenas e médias empresas. Eu tive um caso agora, essa semana, final de semana, a gente foi passear em São Roque, demos uma volta lá, não manguaçamos nada, mas o que acontece?
Ontem, o Google já apitou para mim, pedindo para eu avaliar todos os estabelecimentos que eu fui. Ele foi marcando, eu não fiz nada no dia. Ontem chegou o comunicado, Gustavo, você pode avaliar todos os lugares que você foi? Estava lá, as 6 vinícolas que a gente foi, e ele pediu para eu avaliar uma por uma. Você ganha ponto por avaliar, você ganha incentivos, a foto que você posta, ele pede para vincular a localização. Então, todos esses elementos hoje, eles devem ser usados sim, e o empresário precisa ter olhos para isso, tá? Bom, eu fiz um mapa, e esse mapa ele vai casar com essa linha do tempo, tá? Que é que eu quero que vocês enxerguem junto comigo como é que vocês poderiam aplicar isso na empresa de vocês. Voltando um pouquinho aqui primeiro, só ver como está o tempo. Voltando aqui primeiro, eu quero falar primeiro dos canais de aquisição, até que o colega nosso estava falando sobre isso, que eu achei fantástico. Mas olha só que interessante. Nós temos alguns canais de entrada aonde a sua empresa pode levantar a mão e aparecer. Eu estou aqui. Esses canais, eles podem ser offline ou online, tá? Canais offline poderia, por exemplo, ser um cartaz que eu tenho aqui na entrada com um QR Code, poderia ser uma plaquinha no balcão da sua loja. São canais físicos convencionais. Mas nós também temos os canais digitais, que nem, por exemplo, agora que eu falei para vocês do Google Maps, os mapas, eles influenciam muito nessa estratégia digital. Aí nós temos buscadores e redes sociais. O que você tem feito para que sua empresa seja encontrado nos buscadores? Responda essa pergunta para mim. Se você parar para olhar a sua estratégia digital, você sabe que as pessoas, na hora H, vão lá e vão procurar, principalmente quando a gente fala de B2B, quando a gente fala de empresa. Quando é pessoa física, eu estou procurando um sapato novo. Aí a pessoa faz o quê? Ela vai no Instagram, é visual, é diferente. Mas quando a gente fala de B2B, estamos falando de negócios, a maioria aqui trabalha com a parte de software, e eu vou procurar um serviço, provavelmente você vai primeiro no Google para fazer essa pesquisa e poder se inteirar. Aí vem a minha pergunta, o que você está fazendo para ser encontrado no Google? Uma das estratégias que a gente usa, por exemplo, é o blog, o bom e velho blog. Num blog, você cria conteúdo e o Google mapeia conteúdo. Poucas empresas exploram essa estratégia. Ela é barata, você gera conteúdo e ele está disponível. A gente tem lá na eCliente alguns textos que a gente fez para a área jurídica, por exemplo, justamente para captar clientes. Esses textos estão indexados no Google há 8 anos. Há 8 anos, quando você digita algumas frases específicas, ele segmenta e a gente está lá na primeira e segunda posição. Eu tive o trabalho de fazer isso uma vez. Depois, isso vai maturando, naturalmente. Gustavo, mas se eu escrever então para o blog hoje, eu já vou ter resultados amanhã? Não, não é assim que funciona. Quando a gente fala dos buscadores, aí vem o lado pago dos buscadores. O Google ganha dinheiro com isso. Então, se você quer ser posicionado como software X, você pode gerar 30 textos a respeito das dores dos seus clientes, como que você trata essas dores, posta isso num blog, porque isso o Google vai mapear. Gente, se vocês fizerem uma brincadeira da mais simples possível, eu fazia isso com os meus alunos na aula. Abre o Google e começa a digitar uma pergunta. Como cortar? Só começa com essa frase. Como cortar? Vocês vão cascar o bico com a quantidade de resultados que o próprio Google já gera para você, baseado na maior parte das pesquisas realizadas. E aí, quando você começa a fazer esse trabalho, esse exercício, você começa a entender aonde você poderia estar se inserindo. Então, por exemplo, se eu estou procurando um software na área agrícola, legal. Qual é as dores das pessoas dessa área? Como ela procuraria no Google para resolver aquela dor? Você vai criar um post
com esse tipo de conteúdo. E aí entra as técnicas de SEO, de mapeamento, para você potencializar. Mas isso a gente está falando do orgânico. Isso demora, gente. Não é rápido, não é da noite para o dia. Gustavo, quero dar um gás. Quero que isso aí seja resolvido rápido. Google Ads. Aí você vai para o Google Ads, você já define as palavras-chave e você já pode estar posicionado na primeira posição. Perfeito? Nas redes sociais, o que acontece com as redes sociais? Nas redes sociais, você está se intrometendo no meio da diversão do seu futuro cliente. Então, o cara está lá vendo Reels de manhã, está dando risada, de repente aparece lá a propaganda de software. É o momento? Não sei. O que acontece é que as redes sociais, elas vão traçar pelo perfil de comportamento do seu potencial público. Só que quando a gente fala de B2B, qual é uma característica muito interessante? O decisor da sua empresa, o comprador da sua empresa, ele tem características de consumo de conteúdo que às vezes não tem nada a ver com a empresa. A empresa que ele trabalha, onde ele toma a decisão de compra, tem um perfil. O cara é São Paulino, adora churrasco, ele gosta de futebol e que não sei o quê. Ele vai ver o Reels dele, é só esse tipo de conteúdo. Como que você vai achar esse cara na hora de você fazer uma campanha? Existem técnicas para você poder encontrar proximidades de interesse. Perfeito? Mas é importante que as empresas entendam. Aí o pessoal chega lá para a gente e fala assim, Gustavo, aonde que eu anuncio? A gente tem que deixar claro as características de cada ferramenta. Quando você vai para o Google, você já está indo meio que na boca do funil. A pessoa já está mais madura do que ela está procurando. Quando você vai para uma rede social, você está trabalhando na boca do funil e você tem que amadurecer a ideia com aquela pessoa. Você tem que criar iscas para provocar essa pessoa a tomar algum tipo de ação. Porque você não sabe se ela é o seu cliente ideal. Perfeito? Essa questão de captura. Aí depois você tem, lógico, a questão de eventos, tem pessoas que dependem exclusivamente de indicação, mas por aí vai. Bom, legal. Eu trouxe a pessoa, criei conteúdos no Google, eu fiz Google Ads, eu fiz alguns impulsionamentos nas redes sociais, e aí veio uma pessoa e caiu na minha vitrine. O site, a loja online, a landing page é a vitrine da sua empresa. O que acontece? Eu já vi, por exemplo, pessoas que fazem os anúncios no Google Ads e mandam o cliente para a página principal do site. Lá na página principal do site, ele vende 50 coisas diferentes. Se o cliente demora 5 segundos, 4 segundos para encontrar a informação que ele foi provocado lá atrás, ele vai embora. É o tempo de uma arrastada para o lado, ele já trocou, já foi. Só que aí o que acontece? O pessoal fala assim, não, eu estou fazendo o Google Ads, mas não está dando resultado nenhum. O cara mandou para o site principal. Eu, por exemplo, lá na eCliente, nós temos o site principal. O site principal nosso é o que tem menos acesso. Por quê? Porque nós temos as landing pages. A landing page é aonde eu converto o meu cliente. E o objetivo dela é que ela trate um único assunto. Eu não posso misturar a comunicação. Na landing page eu vou falar sobre qual é o benefício daquele produto, vou colocar depoimento dos meus clientes, eu vou colocar os benefícios, eu vou colocar as formas de pagamento. É como se ele fosse um pré-vendedor fazendo o meu trabalho. Então, a landing page hoje ela tem ganhado muita força por causa disso. Por quê? Porque a pessoa não tem mais paciência de ficar no site. Ah, Gustavo, você está falando então que o site não é mais importante? Não falei isso. Pense na sua casa. Quando você convida a pessoa para a sua casa, você quer mostrar a sua casa. Ó, aqui é a sala, aqui é a cozinha, aqui é a churrasqueira. Você mostra a sua casa. Apresentar a sua casa faz parte.
Mas na hora que você vai sentar para jantar, tem que estar focado num único assunto. Então, as landing pages trabalham junto com o website. Poucas empresas usam as landing pages. A landing page, ela te ajuda a converter aquele potencial lead que você já gastou lá atrás para trazer no Google. Então, você gastou R$5 para trazer um potencial lead no Google e você tem que converter esse cara na sua landing page. Quais são as vitrines que eu estabeleci aqui? Ó? A sua loja online, o e-commerce, as landing pages, os sites e até mesmo as suas redes sociais. Quando, por algum motivo, alguém indica a sua rede social, a primeira coisa que a pessoa faz é olhar os 6 últimos posts. Se aqueles 6 últimos posts não estão alinhados com o que você faz, é o tempo de uma arrastada que o cliente também vai embora. Poucos, só se o cara estiver muito interessado, é que ele vai clicar lá e estudar a fundo o perfil da sua empresa. Perfeito? E, lógico, o local físico, né? Então, se você está atraindo pessoas para ir para a sua empresa, toda a vitrine, toda a entrada da sua loja, tudo isso causa uma boa impressão. Assim como um site e uma landing page precisa causar uma boa impressão. Legal. Trouxe o cliente agora até a minha vitrine. Já peguei no Google, achei, trouxe para uma landing page, agora eu quero converter ele. Preencha um formulário. Amanhã eu te respondo. Amanhã, meu amigo, eu não vou responder mais. Já fechei com outro. De novo, estamos mesclando um pouco de negócios B2B com B2C. No B2C, esse tempo de resposta tem que ser rápido. No B2B, talvez um comprador ele espere um pouco mais, ele formalize, tem processos mais burocráticos que podem dar certo. Mas qual é a nossa recomendação hoje? Você tem que cair para um WhatsApp. Você tem canais de WhatsApp, você tem o e-mail, você tem o presencial, você tem o telefone. Ontem a gente estava conversando com um cliente para justamente estar conversando sobre o bot, que é o que eu vou falar para vocês agora, e ele fez questão de ir presencialmente para ver funcionando. Veja, o bot é de atendimento online. A gente já fez a demonstração tudo online. Mas ele precisa ir presencialmente porque ele quer ver a empresa, ele quer ver aonde está colocando o dinheiro dele. Perfeito? Bom, falando do nosso funil, na nossa linha do tempo, o que acontece? Você precisa olhar para toda essa linha que o seu cliente vai passar. A gente começa lá pelo lado esquerdo com o impulsionamento, que eu falei para vocês, o Google Ads, e uma das formas de você trabalhar isso, ó, é o Facebook, trabalhar o orgânico, trabalhar blog, Instagram e YouTube. Aqui, quantos usam YouTube para fazer vídeos dos seus produtos e serviços? 1, 2, 3, 4. Explorem mais o YouTube. Para quem mexe com software, crie mais vídeos, jogue no YouTube, porque o pessoal vai lá no YouTube pesquisar. Eles querem tirar dúvidas, eles querem... Já sei que acabou. Eles querem tirar dúvidas, eles querem entender primeiro, eles precisam se alimentar de informações. Perfeito? Criem vídeos para o YouTube. Aí, em seguida, você vai ter lá o WhatsApp para você conversar com a pessoa e iscas digitais. No WhatsApp, eu vou fazer uma ponte já para o bot de atendimento inteligente, que é o que a gente começou a trabalhar agora. Nós tínhamos usado algumas ferramentas, mas elas não nos tinham agradado até agora, essas integrações com o WhatsApp. Mas agora a gente fechou com uma ferramenta que, assim, para a gente foi fantástico. Ela cria uma interação muito mais humanizada com as pessoas. Então, a gente fez alguns testes há um tempo atrás, a gente disparou um áudio meu para 80 clientes. E esses 80 clientes receberam o meu áudio como se eu tivesse gravado na hora. E no final do meu áudio, eu faço uma pergunta para ele, viu? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, eu vou colocar para você uma opção aqui embaixo. Ou se você não quiser mais falar sobre isso, é só encerrar o atendimento que vai ter um botão para isso. E aí as pessoas foram lá e clicaram, quero saber mais. E em seguida, eu já mando outro áudio. Olha, que legal que você está afim de saber mais sobre esse produto. Então, olha só, vou te mandar algumas imagens. Pá, pá, pá. Agora, eu vou te explicar um pouquinho como que funciona. Mando outro áudio.
como se a gente estivesse conversando. E tudo isso já está programado. A gente monta toda a árvore, né, de comunicação, a gente entende quais são as alternativas e a gente vai conversando. O mais bacana dessa ferramenta, que é o que a gente está alocado desde o mês passado nisso, é as integrações que são possíveis de fazer com sistemas. Então, por exemplo, no sistema nosso de formatura, essa ferramenta vai começar agora a conversar com os alunos para poder fazer a emissão direta do boleto. Agora, quando emitir o boleto, já vai pipocar no WhatsApp dele, avisando, ó, já está disponível o boleto, só que não é só avisar. Eu já posso começar a criar uma interação com ele. Entendeu? Então, essa é uma das técnicas que a gente está usando agora, justamente para poder envolver a pessoa em todo o processo de aquisição do seu cliente. Outro item que a gente tem usado bastante são as iscas digitais. O que são iscas digitais? É algum conteúdo didático que você formata ele num vídeo, num e-book, numa aula online fechada, num workshop, e você distribui primeiro esse conteúdo. Você não faz propaganda do seu sistema. Você primeiro cria um e-book falando sobre alguma coisa específica do segmento daquele cliente. Isso desperta a atenção dele. Então, quando você está nas redes sociais e você precisa chamar a atenção do seu cliente, quando ele está trocando lá os slides rapidinho, é uma estratégia para você poder chamar a atenção dele, gerar um conteúdo e depois você fazer o seu pitch de venda. Já estão fazendo pressão para mim aqui do lado. É? Não, tranquilo. Gente, para encerrar, eu disponibilizei um QR Code, não sei se vai pegar para todos, que você vai ser direcionado justamente para um bot de conversa, né? Não sei se pegou. Pegou lá no fundo? Pegou? Funcionou? É só um exemplo, né, que a gente criou para você depois estabelecer uma comunicação criando um bot de conversa. Existem várias alternativas para esses bots. Na nossa área de tecnologia, você pode colocar esse bot tanto na comissão de frente do atendimento para ajudar os clientes, né, em decidir o que precisam, ou fazer os disparos apoiando a sua equipe de marketing. E detalhe, aquelas brincadeiras de sexta-feira à tarde, né, não tem o que fazer, a gente fez até uma integração com o bot e com o chat GPT. Aí a pessoa está no próprio WhatsApp, já faz uma pergunta e já vem a resposta. O que a gente vai adotar com isso? Perguntas básicas, como por exemplo, não estou conseguindo configurar o e-mail no meu celular. Joga no chat GPT que ele te resolve o pepino. Facilita muito isso daí. Posso? E para poder encerrar, na digitalização dos negócios, as empresas que não se adaptarem às ferramentas digitais sempre estarão na segunda página do Google. A frase anterior que eu tinha colocado e eu tirei era do chat GPT. Eu não gostei como ela tinha ficado. Essa aqui foi inspiração própria. Tá? A segunda página do Google eu uso como uma referência porque quantas pessoas vão para a segunda página procurar alguma coisa? É raro. Né? Normalmente, 95% a 96% dos acessos estão na primeira página do Google. Então, crie estratégias para você estar sempre na primeira página do Google. E eu fico à disposição, caso alguém queira entender um pouco mais esse funil e como a gente trabalha, eu fico à disposição. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Viu? Valeu. Valeu, Gustavo. Parabéns.